Seja muito bem-vindo ao nosso Gestão After Work. Essa é a nossa série, é o nosso Happy Hour, que vai acontecer toda quinta-feira, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E aí, bora começar? No nosso Gestão After Work de hoje, a gente vai falar sobre um tema simples, mas pouco valorizado, eu diria, pelos profissionais, pelos empresários, que é o tema de organograma. Vamos começar explicando o que é o organograma. O organograma, ele é uma forma fluxo. eu acho que é uma estrutura. É uma representação. Uma representação gráfica exato, de uma estrutura de uma empresa. De responsabilização, vamos colocar assim, de uma empresa, de um time, que pode ser exclusivamente de time, ou pode ser de diretoria, de gerência, ou de uma empresa. Então, é uma representação gráfica da hierarquia das pessoas que compõem aquele time, ou aquele, enfim, né, o que a gente quiser determinar. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um organograma com a empresa inteira, porque a gente tem 8 ou 9 funcionários hoje, pessoas que trabalham com a gente, mas em empresas multinacionais, por exemplo, cada gerência tem, ou diretoria tem a sua própria hierarquia, seu próprio organograma, né? Então, o organograma é essa representação gráfica do time, das pessoas que trabalham, representando principalmente a hierarquia das pessoas, né? Quem responde quem. E por que o organograma ele é uma estrutura importante? Eu vou dar para vocês algumas razões. Primeiro, sua empresa deixa de ser fundo de quintal e passa a ser uma empresa mais organizada, com mais estrutura, com mais gestão, com mais processo. Ela passa a, de fato, virar uma empresa, né? A gente fez uma imersão com alguns empresários em São Paulo, há alguns meses atrás, e teve uma pessoa que falou pra gente assim, eu tô tentando me sentir mais empresário, porque eu sou um encadernador, ele comentou, né? E isso é um sentimento bastante comum entre os empresários digitais. Porque eles não como experts, né? Eles se enxergam como experts. Como dono do conteúdo técnico, Exato. como a pessoa que está ali para doar. Exato. Mas vocês são os empresários das empresas, vocês são os donos. Empresário, exato. Quando você coloca isso dentro de um organograma, isso fica muito fácil de visualizar, né? Porque você se você enxerga no topo da pirâmide. Exatamente. Você no topo da pirâmide, a responsabilidade de faturar é sua, de contratar, demitir é sua, de fazer a gestão financeira, a gestão de equipe. Quer dizer, ainda que você tenha heads embaixo de você, é sua. Você é o CEO da sua empresa, né? Ainda pessoas que tenham CEOs, que contrataram CEOs da empresa, não, a responsabilidade exclusiva não é do CEO. É sua como dono da empresa. É muito diferente de empresas, por exemplo, que tem capital aberto, que tem sócios e que tem, na verdade, não são nem sócios, na verdade, são acionistas. É diferente. Você uma mesa de acionistas, uma mesa de conselho, é diferente de uma empresa que tem dono. Nós, por exemplo, somos sócios. Nós somos 2 donas. Já a empresa que a gente presta serviço, a que a gente trabalha, a grande, a multinacional, ela é uma empresa de capital aberto que possui acionistas. Então, são estruturas muito diferentes. Então, um dos motivos para você ter um organograma na sua empresa é deixar de ser o fundo de quintal e começar a trazer uma gestão. No papel de empresário. É isso. Essa é a palavra certa aí que você colocou. Depois disso, qual que é a segunda importância de um organograma? É a de definir oficialmente a hierarquia e responsabilidades, porque isso é muito importante, quer dizer, quem responde a quem? No nosso caso, que são os sócios. Isso foi muito importante pra gente. Muito importante. Porque o nosso time respondia pra nós duas, porque todo mundo demandava. E aí, a partir do momento em que a gente definiu quem gerenciava cada etapa do processo e cada equipe, as coisas começaram a fluir melhor. Então, pode acontecer, por exemplo, da Júlia precisar demandar uma pessoa que está dentro do meu time hoje, dentro da estrutura no meu time. Então, ela vai demandar a mim, eu vou delegar a atividade e eu vou responder a ela. Exato. Porque o nosso fluxo funciona assim. A gente tem um direcionamento horizontal entre a gente e cada uma responsável por uma parte dos nossos processos. Isso é muito importante porque, quer dizer assim, a Thaís hoje, na nossa empresa de educação, para quem não sabe, a gente tem uma empresa de educação que fatura, já fatura mais de 1 milhão, mais de 7 dígitos.
E onde eu sou a expert, responsável por todo o conteúdo, e a Thaís responsável pelos bastidores. Então, quer dizer, quando a gente define metas, a Thaís tem a responsabilidade dela, que ela precisa organizar o time dela para fazer acontecer. Ah, mas a copy não entregou. A responsabilidade não me interessa. Ela que troca a copy, coloca uma outra copy, a responsabilidade é dela. Assim como é minha responsabilidade garantir um bom conteúdo, garantir presença no Stories, enfim, e todas as responsabilidades que eu tenho como conteúdo e gestora de estratégia, da parte de financeira. Então é importante, porque senão, quer dizer, a copy não entregou, mas já respondeu pra você, ou pra mim, ou não respondeu pra ninguém, porque uma cobrou, não, eu acho que a Thaís vai cobrar, achei que a Thaís fosse cobrar. Eu achei que você fosse cobrar. E aí ninguém cobra, ninguém pede, ninguém demanda. Ou então, sabe aquele ditado, cachorro que tem 2 donos morre de fome? É exatamente isso, assim. Então é importante, principalmente para empresas que têm sociedade, a definição de organogramas com papéis e responsabilidades claros desse organograma. Então, diretor de operações, gestor de projetos e o diretor de conteúdo, por exemplo, é muito importante. Quer dizer, a Thaís até pode dar pitaco, dar a opinião dela no meu conteúdo, mas a decisão final é minha. Assim como eu posso dar opinião e eu falo assim, olha, essa pessoa do seu time aqui eu não acho que vale a pena, eu acho que a gente pode demitir, pode recontratar, mas a responsabilidade da entrega, do resultado é dela. Então a decisão é dela. Eu falo, minha opinião é essa aí. Eu preciso que entregue as coisas nesse prazo aqui. Se você garante que vai conseguir com essas pessoas do seu time, ok. Mas você precisa garantir essa responsabilidade. Então, essa entrega, tá? A responsabilidade é dela. Assim como algumas responsabilidades são minhas e eu preciso entregar da forma que eu acho que deve ser gerenciada. Não quer dizer que ela não possa opinar, mas a responsabilidade é minha. E isso é muito importante. Essa definição oficial de responsabilidade, de papéis entre os sócios, nesse caso, e de responsabilidades também. Então, por exemplo, hoje a Thaís tem um time bem maior do que eu, porque eu fico lá com a parte de conteúdo na nossa empresa de educação. E antes era assim, a pessoa quer pedir aumento, quer mudar o valor do contrato. Para quem que ela fala? Ela não vai conseguir entregar, ela atrasou. É para mim ou para Thaís que ela fala? Então, inclusive, a própria equipe, ela se sente mais orientada, né? Fica mais fácil para eles. Eles sabem para quem eles têm que demandar uma atividade, para quem eles respondem, dão alguma justificativa, uma motivação, o que for, eles sabem a quem direcionar. E aí a gente tem uma gestão muito aberta, né? Então eu não tomo uma decisão sozinha, a gente sempre conversa. Então geralmente o que acontece é isso. Se for uma decisão estratégica, vai chegar até mim, eu vou chamar a Júlia, a gente vai fazer uma reunião, decidimos juntas e eu compartilho, eu comunico a decisão, para que fique claro para as nossas pessoas que a decisão está partindo ainda dentro da nossa estrutura. Mesmo que tenha sido uma decisão em conjunto, né, a comunicação parte de quem é o responsável pela atividade. E aí a gente chega numa segunda etapa, né? O organograma ele não pode ser um arquivo fechado da gestão dos sócios. Exato. Os seus trabalhadores, os seus prestadores de serviço, as pessoas que atuam com você, precisam conhecer esse organograma. Ele precisa ser publicado para elas. A gente usa hoje o onboarding para esse momento. Que é o boas-vindas das pessoas que entram e começam a trabalhar. Toda pessoa que entra para trabalhar com a gente hoje, ela passa por uma reunião de onboarding e nesse momento ela é apresentada ao cronograma, ao organograma. Inclusive, Lena, por favor, coloca aqui embaixo a fotinho do nosso organograma para eles verem como é que é. E aí a gente usa esse momento para explicar para eles justamente isso. Olha, aqui são as pessoas que vão trabalhar junto com você nesse time, porque as pessoas elas têm atividades transversais, né, ali, e aqui está a pessoa a quem você responde para o processo. Então, a gente... Qualquer dúvida de RH, qualquer dúvida de nota financeiro, fiscal, tudo isso. Ela vai se reportar, ou a Thaís ou a mim, a depender da estrutura desse organograma. Né? Exatamente. Então, não pense que essa é uma informação que você precisa guardar 7 chaves que as pessoas não podem conhecer. Não. Pelo contrário, ela precisa estar bem alinhada com as pessoas que trabalham com você para que elas entendam e se sintam orientadas a quem responder em caso de dar um problema, em caso de deu tudo certo, até mesmo, preciso de um aumento, ou olha, não estou satisfeito, preciso me desligar com quem eu falo, né? Então tudo isso precisa estar claro e o organograma é a melhor ferramenta visual que você pode encontrar para isso hoje.
E tem um ponto também que eu acho importante a gente trazer nessa discussão, que é o seguinte, que é a cultura da empresa. Porque assim, gente, quando eu falo de cultura da empresa, as pessoas do digital, diga-se de passagem, devem me achar louca. Porque que cultura, gente? Cada um trabalha no seu canto, do jeito que quer, né? E esse é o ponto, assim. A gente precisa, e a gente já tá passando por isso, não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu sinto, a gente já tá passando pela profissionalização do mercado digital, que daqui a pouco, já saiu uma lei, não sei se vocês sabem, mas já saiu uma lei sobre mentorias, as coisas vão começar a ser regulamentadas, claro, essa zona que a gente vive hoje não vai continuar assim, as coisas vão começar a ser regulamentadas. Os nossos ROIs. O teletrabalho, né? O teletrabalho já tá regulamentado. Os nossos ROIs de lançamento estão cada vez menores. Ninguém faz, dificilmente, ROI de 20, de 10 já tá difícil, sabe? Então, as coisas precisam passar por esse processo de padronização, que a gente falou na aula 1, de organização. E o organograma é o inicial, quer dizer, é o início de tudo, é onde a gente traz ali, tá, vamos partir daqui. É a espinha dorsal. É a espinha dorsal, dá certo. E assim, e a cultura faz parte disso, quer dizer, por que as pessoas reclamam assim pra mim? Como é que você faz pra aquela pessoa trabalhar? Você faz aquela pessoa trabalhar, você precisa garantir, primeiro, uma cultura organizacional correta. Você precisa garantir que a pessoa está treinada para fazer o que precisa fazer. Sim. Você precisa garantir que ela tenha ferramentas e condições de fazer aquilo. Você precisa garantir que os processos estejam definidos para que ela não fique perdida dentro do que ela precisa fazer. Então, isso é a cultura organizacional. Quer dizer, quais são os seus valores, valores de empresa? As pessoas que trabalham para você precisam estar cientes, precisam comprar o valor da sua empresa, que é sabe, aquele clima organizacional, aquele senso de pertencimento, que é o que a gente busca, porque o ser humano é isso, o ser humano busca esse senso de pertencimento. E o organograma é o início dessa cultura, é o início desse senso de pertencimento. Então, por exemplo, a pessoa que está gravando aqui pra gente, ele sabe que ele responde para a Thaís dentro do time de diretora de operações que ela é. Então, ela garante que este vídeo, por exemplo, vai ser entregue em tal prazo, vai ser entregue com essa demanda. Não sou eu que preciso demandar. Eu falo, Thaís, quando é que o vídeo vai sair? E ela já alinhou com uma pessoa, que é do time dela, que o vídeo vai sair em tal época que a gente vai poder postar. Então, entende? Assim, essa organização traz leveza. E uma das coisas que eu, como empresária, busco muito, e imagino que seja um problema também de muitos dos empresários que estão assistindo a gente aqui, é que o time não é independente. Ele fica não é autônomo. E assim, isso é uma dor enorme. É uma dor, sabe? É uma dor nas costas. É uma hérnia de disco, sabe? É uma hérnia de disco, porque dói. Porque enquanto a Thaís está fazendo gestão e eu estou fazendo, por exemplo, conteúdo, eu estou ali na estratégia, a copy precisa saber o que ela vai fazer, quando ela vai entregar, o prazo que ela precisa entregar, o editor de vídeo vai ter que fazer isso, a pessoa de post, landing page vai ter que fazer isso, e tudo isso parte da cultura organizacional, quais são os valores da empresa, a quem eu devo me reportar se eu tiver que pedir, por exemplo, tirar dúvida. Para quem que eu preciso me reportar? Eu preciso me reportar. Vou chamar a Júlia tá gravando agora, vou chamar quem? Vou ficar parada sem fazer nada? Então, quando a gente começa a implementar esse processo, claro, não é uma coisa do dia para a noite, e tudo começando no organograma, as coisas tendem a depender de quem está trabalhando com você, da sua contratação, as coisas menos de você. Tendem a entrar no eixo e depender muito mais das pessoas que trabalham com você do que de você, porque é isso. O empresário não pode estar na parte operacional. E aí a gente pode casar um pouquinho com um assunto que a gente falou na primeira aula, né, sobre processos. Processos rodam bem quando as pessoas que trabalham de forma transversal se comunicam também, né? Essa parte da autonomia é muito olha, eu sou uma copywriter, eu preciso entregar um conteúdo para minha editora de vídeos. Eu não preciso, como diretora, entrar nesse processo de comunicação, porque eles já conhecem isso já está definido, e eles sabem que eles estão ali numa mesma linha e que eles podem se comunicar perfeitamente.
Então, a copy encaminha o conteúdo para a editora de vídeos prepara e o vídeo só chega pronto na minha mão. Para não precisar ficarmos entrando várias vezes no processo, ter a necessidade de fazer um trabalho de babá, que é como eu defino, né? Eu falo muito isso para as minhas pessoas, de tempos em tempos eu reforço isso com eles. Eu não sou babá deles. Estou trabalhando com profissionais experts em seus conteúdos. Eles sabem mais do que eu do trabalho deles. Exato. Então eles precisam fazer o trabalho deles sem que eu precise ficar ali, ó, fulano, já fez seu trabalho hoje, dando bom dia todos os dias, sabe? Isso não funciona. Eu vou enlouquecer. A gente já teve um time de, sei lá, 13 pessoas, 14 pessoas. Por isso que a gente não gosta muito do daily. A gente pode falar disso outro dia, né? Eu odeio fazer daily. Eu gosto de fazer weekly, sabe? Exatamente. O weekly me conforta. O daily, pra mim, não tem condição, gente. O daily, pra mim, é time júnior. E não tem condição de trabalhar com time júnior. Enfim, o organograma começa aqui no organograma, nas responsabilidades, na definição de responsabilidade ali de cada pessoa e oficialmente de hierarquia de onde cada um está. Exatamente. E aí, acho que a gente pode finalizar, né? A gente consegue concluir. Importante dizer que hierarquia não significa falta de acessibilidade, né? Então, assim, a gente está hierarquicamente acima das pessoas do nosso time dentro da empresa, mas somos extremamente acessíveis. Eles sabem que a qualquer momento... Vamos perguntar pro Douglas. Douglas, você que é acessível? Fala aí. Ai, dele se falar que não, né? Imagina. Vai levar uma coisa aqui. Então, o ponto da hierarquia, isso talvez seja um pouco da diferença do digital para o corporativo, né? Dentro do corporativo, a hierarquia ela é muito direta. Só um diretor responde. Engessada. Uma coisa mais engessada. Aqui no digital a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Mas mais isso fluido, né? É mais fluido, acho que é a melhor palavra. E aí a gente conclui o assunto dessa maneira. Eu acho que é o seguinte, vocês precisam ter isso definido para que as pessoas se sintam orientadas, mas também... Parte da organização. Exatamente. Parte da organização estar bem definida, organizada, e aí você consegue refletir isso dentro da cultura da sua empresa em acessibilidade e organização. Fechado? Fechado. Então, bora brindar para nossa segunda aula aí. Tchim, tchim.